Pessoal do canal Brasil Notícias, sou Rio Fagundes, 9 de julho de 2019. Parece que hoje mais cedo eu estava adivinhando. PT entra com uma ação para barrar o avanço da Previdência, da votação da reforma da Previdência, de olho nas eleições de 2020. Gente, eu vou ler a matéria para vocês. Se inscreve, comenta e compartilha daquele like maroto. Olha, o povinho para atrapalhar as coisas. Escuta só essa aqui. PT entra com representação na PGR contra a liberação de emendas por apoio à reforma. Presta atenção, né? A bancada do PT na Câmara protocolou nesta terça-feira, 9, uma representação junto à Procuradoria-Geral da República para cobrar a investigação da suposta compra de votos por meio de liberação de emenda ao orçamento para garantir votos a favor da aprovação da reforma da Previdência. A representação pede que se investigue o presidente Jair Bolsonaro e os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Economia, Paulo Guedes. Vocês lembram? Gente, parece que... cara, é absurdo a cabeça desses caras. Agora só tem que investigar Bolsonaro, Onyx e Paulo Guedes, ninguém mais, entendeu? Vocês entenderam já mais ou menos a jogada qual é? A iniciativa surgiu após denúncias de que o governo havia prometido liberar 40 milhões de reais em emendas para cada deputado que votar a favor da proposta. O documento cobra da PGR o acompanhamento da execução orçamentária e a liberação de emendas para identificar eventuais ilícitos civil, administrativo, penal ou crime de responsabilidade. Na representação, presta atenção, é agora aqui que a gente percebe o golpe deles, né? Você pensa, nossa, vocês estão preocupados. Não, vocês vão entender o golpe agora, Na representação, o partido afirma que a liberação de emendas apenas para os que apoiaram a reforma dá uma vantagem a esses deputados em suas bases eleitorais, o que poderia interferir na campanha municipal de 2020. A liberação de recursos visando fazer com que os beneficiários parlamentares e correligionários cheguem ao pleito municipal em condições mais vantajosas, em detrimento dos demais candidatos, configura desde logo grave abuso do poder político e financeiro à custa do erário, devendo ser obstado imediatamente para que o próprio sistema democrático e a lisura do pleito não sejam antecipadamente comprometidos, diz o texto. Gente, vocês entenderam aqui? No começo do texto você imagina um crime. Aí você descobre que na verdade não tem um crime. Eles querem obstruir o bom andamento das coisas com medo de isso se tornar um peso nas eleições de 2020 para eles. As eleições municipais. Que é agora, o objetivo do PT. Galera, é o seguinte. O que são essas emendas? Essas emendas, é o dinheiro que o governo libera, para os deputados, senadores, para eles investirem nas cidades, nos estados deles, com os governadores, com a prefeitura e tal, e beleza. Então, é um dinheiro que já vai para eles, O que o presidente está fazendo? Antigamente, você negociava para beneficiar deputado, você negociava para beneficiar senadores, você trocava voto por propina, voto por dinheiro desviado daqui, voto para ajeitar um ali, para colocar um cargo ali. O Bolsonaro está fazendo o seguinte, ele está usando o que já é do povo para negociar com os deputados e senadores para que esse recurso chegue mais rápido ao povo. Então o que ele está dizendo? Olha, tudo bem, vamos negociar. Só que na negociação do Bolsonaro, tudo acaba na mão do povo. Diferente das negociações do PT que acabavam na mão dos políticos. Então essas emendas, elas têm por obrigação de serem implementadas nos estados e municípios. Então quando ele libera uma emenda dessa, mesmo que seja na questão, não, vocês votam, a gente libera a emenda para vocês, esse dinheiro tem que ir para o estado e para o município. Ele não pode ficar no meio do caminho, na mão dos deputados e senadores. Antes, não era liberado dessa forma, já saía direto direto para a mão dos deputados e senadores, eles embolsavam. Agora não, agora tem que ir direto para o povo, como é de fato, como tem que ser de fato. E aí o que acontece?
Essa liberação, né, quem votar a favor, quem está ao lado do governo, receberá para os seus estados e municípios esse benefício, que vai fazer com que as pessoas que morem nesse estado, né, prestigiem os deputados e senadores que conseguirem levar para eles, né, vamos dizer assim, esse dinheirinho, esse benefício. É claro que é o papel de deputado e senador, é justamente isso, é lutar para ter, deixa eu ver aqui, lutar para que eles consigam dinheiro para recursos para os seus estados e municípios. Esse é o papel do senador e do deputado. Conseguir projetos, conseguir recursos. Então, quando o cara vota ali para ajudar a reforma da Previdência, que é necessária, automaticamente ele está trazendo para o seu estado dinheiro, mais recurso. Dinheiro que viria, só que viria lá na frente. Ele está conseguindo antecipar. Qual o problema do PT nisso daí? Primeiro que o PT, ele não está preocupado com os estados e municípios. Não está preocupado se o estado está quebrado, se o povo está passando fome. Eles não estão preocupados, gente. Esqueçam isso, né? Então eles criaram uma ideia, acostumados com os 16 anos do toma lá da cá deles. Lembram? Lula comprou, né, comprou a derrubada do próprio impeachment, né? Várias várias medidas lá, né, foram votadas com o PT comprando os votos. E agora eles acusam o Bolsonaro de fazer a mesma prática. A única diferença é que no caso deles acabavam com eles mesmo. Quer dizer, então qual é a preocupação deles? Eles não estão preocupados com isso, gente. Se está havendo um crime ou não, eles estão preocupados é que se o cara lá votar, vamos dizer, o deputado lá do Rio de Janeiro votar a favor da reforma, ele vai receber esse dinheiro. Esse dinheiro vai para o estado do Rio de Janeiro. O que vai acontecer? O cara vai, lógico, ele vai ser o detentor daquilo, então ele vai dizer, esse dinheiro veio para minha causa. Vai angariar eleitores, porque os caras vão ver que ele está trabalhando. Que ele negociou para que o dinheiro fosse para o Rio de Janeiro para ajudar os aposentados, para ajudar o comércio, para ajudar a economia, para ajudar a educação, para ajudar a saúde. Então é lógico que esse cara vai usar isso na eleição e dizer, olha, aquele dinheiro que veio da reforma lá que a gente foi por minha causa. E aí ele vai ganhar voto. O PT está preocupado com isso porque o PT, como eu disse de manhã para você mais cedo, não apresentam um único projeto a favor do povo. Apresentam isso aqui. Eu falei para vocês, tudo deles é contra. E aí o que acontece? Se eles votam contra, não ganham esse dinheiro. Se eles não ganham esse dinheiro, tem dois problemas. Primeiro, são contra a recuperação do país. Isso é óbvio. Segundo, não votando, não ganham dinheiro, não tem o que apresentar ao povo. Esse é o grande problema do PT. Porque o PT só sabe trabalhar com tragédias, com fome, com miséria. Toda eleição do PT é falando em pobreza, em miséria, em violência, falando em racismo, em preconceito, minorias, reforma agrária. É a propaganda do PT. Então, se com essa negociação os deputados levam dinheiro para os seus estados, acaba com a propaganda do PT. Porque se entra dinheiro no Estado, o Estado cresce. Se o Estado cresce, as pessoas começam a viver melhor. Se as pessoas... Aí vem emprego, vem uma saúde melhor, vem uma educação melhor, um saneamento melhor. Por quê? Porque o cara negociou com o governo. Política é isso, é negociação. O presidente oferece alguma coisa, o deputado oferece outra e beleza. E quem se beneficia com isso é o povo. Nessa negociação do Bolsonaro com os deputados, esse negócio dessa liberação aí de dinheiro, né, desses 40 milhões, o único ponto-chave é o povo. O povo é beneficiado duas vezes. O povo é beneficiado pela reforma e os parlamentares que votaram a favor recebem o dinheiro que beneficiam os seus estados e municípios. E aí eles vão ter o que dizer nas eleições, coisa que o PT não vai ter. Porque o PT nem faz nada, nem negocia nada, não trabalha para nada, não tem nada para apresentar. E a propaganda, aquele discurso de miserabilidade deles acaba. Como é que ele vai falar para um Estado sobre violência se o cara votou na reforma da Previdência, recebeu
né, recebeu o dinheiro e empregou contra a violência no seu estado. Preparou a polícia. O PT não vai ter como falar mal da violência. Como é que o PT vai falar da pobreza se o cara votou na reforma da Previdência, recebeu a parte dele lá referente ao seu estado e aí foi lá e investiu? Também não vai ter como falar mal. Por quê? Porque o cara investiu. Então, o cara que investiu no seu estado com esse dinheiro, que tem que ir para o estado, né? As pessoas, mas e se o deputado ficar com ele? Não, gente, esse dinheiro provavelmente nem passa pela mão do deputado, né? Nem passa pela mão dele, já vai direto para o estado e de lá é distribuído para o município, né? As prefeituras. E assim, consequentemente, para beneficiar o povo. Então, essa é a preocupação do PT. É não ter a miserabilidade para usar como propaganda e os seus adversários usarem o crescimento do Estado, do país, para ganhar as eleições. Vocês estão conseguindo compreender o meu raciocínio? Eu sei que eu sou meio complicado para explicar as coisas. Às vezes eu me atrapalho, mas eu espero que vocês estejam entendendo mais ou menos a lógica da coisa. Eles nem querem trabalhar e nem querem deixar ninguém trabalhar. E quem está trabalhando, eles estão arrumando uma razão para criticarem, para falarem mal. Vocês entendem? Deixa eu ver aqui o negócio. Espera aí, deixa eu ver. Você vê aqui, ó. Eles querem simplesmente... em pena, assim. Olha só, a questão aqui. Eles querem processar apenas quem? Bolsonaro, Paulo Guedes e o Sérgio... Cadê? O Onyx. Que são os caras que estão fazendo esse sistema. Quer dizer, essas emendas vão beneficiar estados, vão beneficiar pessoas, vão beneficiar famílias. Mas o PT está de olho em quê? Nas eleições, gente. Você vê que a preocupação deles não é com o povo, é com as eleições. Se eles estivessem preocupados com o povo, eles estavam votando a favor da reforma da Previdência. Se eles estivessem preocupados com o povo, eles também estariam negociando essa medida, essa emenda parlamentar para receberem dinheiro para poder levar para os seus estados também. E ao invés de apresentar um discurso de miserabilidade, que é como eles fazem, apresentar um discurso de crescimento, um discurso de boa educação, de investimento na educação, de investimento na polícia, de investimento na saúde, de investimento no saneamento básico. Mas eles não sabem trabalhar dessa forma. Eles não conseguem beneficiar o povo. Eles conseguem beneficiar a si mesmos. É assim que eles trabalham. Então tá aí, gente, o porquê o PT está literalmente tentando travar a reforma da Previdência. Eles não conseguiram fazer do jeito que eles queriam. Apresentar um monte de discurso, um monte de defeito, criticar. O povo não é bobo. O aumentou a quantidade, a porcentagem de pessoas que defendem a reforma da Previdência. E aí é onde está o desespero deles. Porque eles acharam, eles fizeram, pra vocês terem uma ideia, eles fizeram até cartilha. E sabe o que é engraçado? Fomos nós quem pagamos essas cartilhas desnecessárias para dizer ao povo que a reforma não presta. Governo bom é o deles, que afundou o país, 14 milhões de desempregados, 500 bilhões assaltados do BNDES, 5 bilhões mandados para Cuba. Esse sim é um governo bom. Pelo menos é o que eles dizem. Vocês estão entendendo? Mas vocês estão conseguindo captar o que eu estou falando? Eu espero que sim, gente. Eles estão transformando uma coisa que pode beneficiar a igreja, mas estão negociando. Sim, estão negociando, porque é política. Você sabe quando é que a negociação na política se torna ruim? É quando essa negociação é em favor de políticos. Bolsonaro não está negociando a favor de políticos. Bolsonaro está negociando a favor de estados e municípios. O dinheiro tem que ir para estados e municípios. São verbas, são emendas que já viriam lá na frente. Ele só vai antecipar para eles. O dinheiro chega mais rápido, o investimento é mais cedo, o estado passa a prosperar e aí em 2020 o cara faz a propaganda dele, se elege ou elege
o seu prefeito, o seu prefeito, o seu vereador, na qual o partido, né, apoia. Enquanto o PT, que passou 6 meses, na 2020, né? Enquanto o PT passou mais ou menos um ano e 10 meses, só travando, só criando coisa para parar o governo, só criando coisa para o negócio não andar, só entrando com representação contra isso, contra aquilo, não tem porcaria nenhuma para apresentar. E não vai poder fazer o discurso de pobreza, de miserabilidade, de ai meu Deus, que o povo tá morrendo, cheio de gente. Cara, na boa, mudar a mentalidade, né? Para o PT é difícil mudar a mentalidade. Para o PT é difícil fazer alguma coisa para depois usar como discurso de dizer, não, a gente investiu na educação, mas não conseguem. Porque para eles poder fazer um discurso honesto em benefício do povo, eles têm que abrir mão do luxo e da roubalheira. Eles não abrem mão da roubalheira. E aí é que está o problema. Enquanto eles roubam, eles têm que tirar de alguém. E tiram de quem? Da sociedade. De nós, brasileiros. E impedem que o presidente faça com que dinheiro chegue aos nossos municípios. Como é essa ação, essa representação idiota deles aqui. Sem cabimento. Cadê que eles apresentam alguma coisa para implementar a reforma da Previdência? Criticaram a questão do rural. Né? Outros partidos fizeram. Outros partidos criticaram e foram lá e mudaram alguns pontos, ajudaram a mudar alguns pontos da reforma da Previdência. A reforma foi mudada, alguns pontos. Por quê? Porque partidos entenderam que aquele ponto não estava bom. A questão do BPC, a questão da... foi tirada, foi mudada. Por quê? Porque partidos entenderam que estava errado, que não dava certo, que isso ia prejudicar. Arrumaram lá um outro jeito e fizeram. Isso sim é uma oposição de verdade. Podem não concordar, mas mostram uma solução. Diferente do PT que não concorda, não apresenta uma solução e ainda trava o que tem para andar. Aí, gente, Canal Brasil Notícias, um abraço para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido a explicação que eu dei aqui, eu espero.